Você conhece o romantismo em Portugal? Sabe quais são seus principais autores? Se não conhece, você está no lugar certo. Chega mais! Muito bem, pessoal, o assunto de hoje é romantismo, mas não iremos falar do romantismo no Brasil. Esse eu sei que você já conhece. Vamos falar do romantismo em Portugal, que exerceu forte influência sobre o romantismo brasileiro, tá certo? A primeira coisa que você tem a saber é que o início se dá em 1825 com a publicação da obra Camões, poema épico de Almeida Garrett. O contexto histórico está marcado, pessoal, por uma certa euforia nacional. Por quê? Dom João VI, que estava aqui no Brasil desde aquele período joanino, decidiu voltar para retomar a coroa portuguesa. E aí, pessoal, isso faz com que surja um sentimento nacionalista na sociedade portuguesa, beleza? O período, pessoal, vai ser marcado por algumas características que são parecidas com as do romantismo aqui do Brasil, certo? Forte subjetividade, sentimentalismo, influência medieval, por isso que vai ter uma pegada religiosa. Muitas das histórias são inspiradas nos cavaleiros medievais, na formação dos estados nacionais europeus, cheio de idealização, fantasia, imaginação e, claro, pessoal, saudosismo. As temáticas saudosistas são marcantes na obra romântica, tá certo? E não vai ser diferente em Portugal. Portugal tem um forte traço nacionalista. Isso você verifica, por exemplo, no início, Camões, exaltando um grande nome da literatura portuguesa, tá certo? Ou seja, ao falar de elementos da cultura, da literatura e da história de Portugal, o autor está, de algum modo, exaltando sua nação. Isso gerava o sentimento de amor à pátria, tá certo? Assim como no Brasil, o romantismo em Portugal vai ser dividido em gerações. E essas gerações se parecem com as brasileiras, pessoal. Claro, com autores e obras diferentes, não é isso? Então, nós teremos 3 gerações literárias em Portugal. A diferença é que os autores não vão ser divididos entre poetas e prosadores. Eles vão produzir tudo quanto é coisa. O mesmo autor escreve algumas produções em prosa e outras produções em forma de poema, tá certo? A primeira etapa é a que recebe maiores influências dessa transição do arcadismo para o romantismo. É a introdução do romantismo em Portugal. Começa a partir de 1825 e vai receber fortes influências dessa volta de Dom João VI à coroa portuguesa. Então, isso faz com que os autores desse primeiro momento tenham fortes tendências nacionalistas, religiosas e de influência medieval. Aquela coisa de retratar o cavaleiro medieval, aquele homem corajoso, honrado, que vai dar a sua vida em nome da igreja e de sua terra. Então essa é a pegada da primeira geração de autores do romantismo em Portugal. Aí a gente tem destaque aí, pessoal, para Almeida Garrett, Alexandre Herculano, certo? E Antônio Feliciano de Castilho são os principais representantes desse primeiro momento. Só que o momento áureo, o momento máximo do romantismo em Portugal, pessoal, é a segunda geração. E aí a segunda geração é aquela geração conhecida como ultrarromântica. O que seria o ultrarromantismo? É quando o romantismo, pessoal, vai além de seus limites, ultrapassa a condição da razão e o sentimento predomina, fazendo com que os poetas fiquem muito pessimistas. Então, dor, solidão, desespero e dor atrelada à morte, certo? Amor atrelado à morte é uma temática comum nesses autores. Aí, destaque para Camilo Castelo Branco, autor que tem toda essa pegada, certo? Voltada à condição mórbida, sombria, sentimentalismo extremado. Autor de 2 grandes romances românticos, tá certo? Um chamado Amor de Perdição e outro chamado Amor de Salvação. Este é o grande representante do romantismo em Portugal. Falou de romantismo, lembra de Camilo Castelo Branco, beleza? A terceira geração, pessoal, ela já está no finzinho do romantismo. E o finzinho do romantismo, é uma transição entre o romantismo e as ideias realistas. E as ideias realistas já demonstram uma certa perspectiva social. Aí você vai perceber um autor mais consciente, trabalhando com personagens mais complexos, construídos psicologicamente. E aí então a gente lembra de Júlio Diniz, autor da famosa obra As Pupilas do Senhor Reitor. Beleza? Então, 3 momentos, uma primeira geração nacionalista, voltada à Idade Média e à religiosidade, e aí Almeida Garrett é o destaque.
Uma segunda geração pessimista, voltada à solidão, ao sentimento amoroso, à morte como forma de evasão, que é a geração ultra-romântica, e aí Camilo Castelo Branco é o destaque. E uma terceira geração que já tem uma certa preocupação social, mesmo predominando o sentimentalismo, e aí nós chamamos a atenção para Júlio Diniz, que é o autor de Pupilas do Senhor Reitor. Beleza? Essa foi nossa revisão sobre romantismo em Portugal. Espero que vocês tenham gostado. E aí, ó, é importante para que você possa entender como se deu esse romantismo em Portugal, que você veja esse vídeo que eu vou indicar aqui em algum desses lados da tela. Beleza? Valeu, pessoal. Detona no vestibular. Tchau.